Falar então sobre oração, que é algo muito importante para a nossa comunidade. Oração é algo que nós valorizamos e eu queria explicar para você o porquê, lembrar você o porquê, você que já sabe ou você que ainda não sabe. Eu queria te ajudar a entender por que oração é importante para a igreja e por que a Zela Esperança tem isso como alvo para nós não pecarmos nessa área e não negligenciarmos essa prática. Então, Isaías 56, versículo 4. Isaías 56, versículo 4. Primeira coisa do porquê oração é importante para a nossa família de fé é porque oração, ser uma casa de oração, é a identidade que Deus deu para a sua igreja. Olha só. Porque assim diz o Senhor. A respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Então, quem é que está dizendo? O próprio Deus. Ele está dizendo a respeito daqueles que se santificam, se guardam, escolhem aquilo que agrada o coração dele e que abraçam os seus decretos. O que o Senhor diz para essas pessoas? Lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também, olha só, os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então, a identidade da casa de Deus não é o líder que dá. A identidade da casa de oração não é o presbitério que dá. A identidade da casa de Deus é Deus que dá. E Deus deixou na sua palavra claramente dizendo que a casa dele seria chamada de casa de oração. A casa do Senhor não é a casa do evangelismo. Não é a casa da comunhão. Não é a casa do ensino. Não é a casa da profecia. A casa do Senhor é a casa de oração, aonde existe comunhão, onde existe profecia, onde existe o ensino. Mas a identidade da casa de Deus é um lugar de oração para todos aqueles que amam Ele, todos aqueles que se separam, porque você vê como começa a profecia? Eu darei, eu levarei aqueles que me amam, aqueles que se santificam a mim, aqueles que guardam os meus decretos a um lugar de festa. A um lugar de adoração, onde existem sacrifícios no altar. E esse lugar é chamado casa de oração. Então a casa de oração é um lugar para aqueles que amam o Senhor. A casa de oração é um lugar para aqueles que desejam mais de Deus, guardar os decretos de Deus, conhecer mais de Deus e se santificar mais para Deus. Então igreja é este lugar. É um lugar de diálogo eterno com Deus. É um lugar de
contemplação da glória e da beleza de Deus. É um lugar de resposta dessa glória revelada. A casa de oração é esse lugar. Deus não quer um povo para ficar se enchendo de conhecimento. Deus não quer um povo para ficar de plateia de um homem pecador na frente de Jesus. Deus, ele quer um lugar de intimidade, diálogo, relacionamento, onde a presença dele é revelada, onde as pessoas contemplam a beleza dele, onde as pessoas correspondem à beleza dele. Uma coisa que falaram para mim e eu concordo, sinto falta dos turnos de 6 horas de oração que foram pausados. Nós devemos ter esse sentimento. Eu sinto falta de orar. Eu sinto falta de turnos de oração mais longo. Tá bom que já tem turno de oração semanal e no último domingo do mês e todo último sábado do mês. A gente tem, graças a Deus, bastante reunião de oração, mas ainda não é o suficiente. Por quê? Porque a identidade integral da casa de Deus é um lugar de oração constante na presença de Deus. E o povo que ama o Senhor ama esse lugar, porque é o lugar onde ele se revela, onde a gente conhece ele, onde a gente interage com ele. E a sala de oração sempre tem que ser um lugar que atrai o nosso coração. A sala de oração tem que ser um lugar onde a gente deseja ficar ali horas e horas, cara. Sala de oração é aquele lugar que a gente inicia um turno sem esperar o fim dele. E ficamos ali com a nossa Bíblia aberta, olhando para Jesus fixamente, imitando o que acontece no céu, em Apocalipse, na sala do trono, onde existe agora uma reunião de oração acontecendo. Agora, cara, agora, nesse exato momento, é uma realidade. Deus está num trono. Agora, nesse segundo que eu falo com você, Deus está num trono, recebendo adoração e incenso. Adoração e incenso. Agora, existem milhares de olhos voltados para Jesus na sala do trono. Agora. E a gente aqui na terra quer imitar o que acontece no céu. Deus quer que aqui na terra aconteça e a gente se mova como o céu se move. Então, o dono da casa é soberano sobre ela e ele determinou que a sua casa seja chamada casa de oração. E a oração é um diálogo eterno entre Deus e o seu povo. Olha só Hebreus 10, 19. Antes de Tiago, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só o que o autor, que a gente não tem certeza quem é, de Hebreus fala. Ele vai falar, irmãos, o santuário de Deus está aberto. O santuário de Deus tem um caminho que é o sangue de Jesus. Portanto, temos que entrar neste lugar. Mas não só entrar com ousadia. Sabe o que é entrar com ousadia? É entrar no lugar da oração com certeza e convicção de que você tem total acesso. Não é acesso parcial. Não é aquele ingresso que você tem acesso só metade do evento, porque você não tinha dinheiro para pagar o integral. O sangue de Jesus dá acesso completo à sala do santuário de Deus e a gente pode entrar com ousadia e ficar ali diante de Deus com consciência limpa. Ou seja, a morte de Jesus não foi uma morte para te livrar apenas do inferno. A morte de Jesus na cruz não foi uma morte só para tirar o peso
da sua consciência de que existe uma eternidade longe de Deus e que você pode ir para ela. Jesus morreu na cruz para abrir o caminho fechado da sala do trono. Quando Jesus olha em João 17 que ele queria que a sua glória fosse revelada, estava no seu plano derramar um sangue que daria acesso ao homem pecador ao lugar onde ele está para revelar a sua glória. Então a gente não precisa se ajoelhar diante de uma imagem e imaginar e criar um cenário onde Deus está lá. Não. A gente tem que entender que quando a gente fecha os nossos olhos, nós podemos e de fato entramos na sala do trono. E neste lugar nós temos liberdade pelo sangue de Jesus para contemplar a beleza de Deus e adorar essa beleza. E a oração, ela vai ser otimizada no milênio. O que isso significa? Que oração não é uma coisa que vai acabar. Oração é um diálogo que vai acontecer para sempre entre Deus e o seu povo. De que jeito? Olha só, Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. E será que aqueles que clamem... E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse texto está falando do período de 1000 anos onde Jesus está governando. Isaías 65, versículo 24 e 25. Jesus diz que no milênio, quando a gente começar uma oração, antes de terminar a oração, ele vai estar respondendo. Porque no fim dos tempos, oração não vai ser anulada. Oração não é uma coisa que a gente só pratica agora. Oração é uma coisa que, antes que a gente fale. Cara, imagina no milênio. Você vai começar a orar, Deus já está te respondendo. Você vai começar a falar com Deus, você já está ouvindo a voz dele. Porque o diálogo com Deus no fim dos tempos, quando ele estiver sobre o trono em Jerusalém, será melhorado de forma exponencial. E ele diz que antes que clamem, antes que eles iniciem uma oração, eu já estarei respondendo eles. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A gente ora agora e, de fato, cara, Daniel orou e, mano, Deus ouviu a oração, mas a resposta demorou 21 dias porque não era tipo um propósito que ele colocou, 21 dias. Não, ele falou, eu vou ficar aqui até alguma coisa acontecer. Durou 21 dias porque durou 21 dias, porque no 21º dia a guerra que estava acontecendo nos céus foi vencida e o anjo veio com a resposta. Então existe sim hoje barreiras, existe sim hoje uma guerra espiritual acontecendo, existe. E a guerra espiritual que a gente vive hoje é uma guerra espiritual a todo momento, no seu trabalho, resistência do homem ímpio, resistência do mundo espiritual, acontecendo simultaneamente ali. Guerra espiritual, todo cristão está em constante guerra espiritual. Guerra espiritual não é um lugar que você escolhe entrar quando você entra para o círculo de oração. Guerra espiritual é um lugar que você entra assim que você aceita Jesus. Assim que você aceita Jesus, guerra espiritual já é uma realidade para você, porque existe um lado querendo resistir tudo que Jesus tem reservado para você. Tem um lado querendo resistir tudo que você já tem direito mediante a cruz, que é a salvação, que é a plenitude de relacionamento com o Senhor. E a nossa oração hoje, ela enfrenta desafios, onde a gente ora cansado, onde a gente ora no frio, onde a gente ora na chuva, onde a gente ora tem anjo guerreando e a resposta não chega. A gente ora hoje em condições difíceis.
Mas no fim dos tempos, no milênio, ele garante que antes que você comece uma oração, não vai ter empecilho nenhum. Ele já vai vir com a resposta, ele já vai vir com aquilo que você vai buscar nele. E você ainda falando, você não vai ter dúvidas que ele já vai estar te ouvindo. Imagina você caminhando no milênio e falando com Deus e aquela conversa acontecendo ao vivo. Eu não consigo, talvez, pensar tanto, né, nisso, porque os olhos do homem, os ouvidos do homem não contemplaram nada parecido. Mas imagina você caminhando nas ruas do milênio e você falando com Deus e Deus falando com você e um diálogo acontecendo ali de uma maneira perfeita. Oração é uma realidade eterna. E é impossível a gente falar que quer orar no fim dos tempos se a gente não ora agora. Sabe, é hipocrisia dizer que você quer passar uma eternidade com Deus e você não consegue passar uma hora com Deus agora. Gente, é que nem eu disse, nós estamos numa guerra espiritual a partir do momento que Cristo nos alcançou. Existe as barreiras, existem os empecilhos, mas os empecilhos e as barreiras, elas são vencidas por um coração apaixonado. As barreiras, elas são vencidas por um coração que ama. A questão não são as dificuldades. Eu conheço as dificuldades melhor do que você, igual você. Mas eu também sei que aquele que ama ora na dificuldade. Cansaço, falta de tempo. Essas coisas é uma realidade para todos. Não é exclusivo seu. Você acha que é um problema só seu, mas é um problema de todos. A diferença é que o amor nos faz vencer dificuldades para estar com Deus. O amor nos faz chorar quando não conseguimos estar com Deus. E o amor agora nos leva a desejar a realidade de oração do fim dos tempos, onde nada estará entre nós e Deus, onde nada estará entre a nossa oração e os ouvidos do Senhor. Então, o que realmente importa no lugar da oração não são os movimentos que a gente vê e que a gente gosta. O mais importante da sala de oração, do movimento de oração, não é as curas que acontecem. O mais importante no movimento de oração não é o anjo vir com a resposta, embora isso seja muito legal e a gente quer. O mais importante na reunião de oração não é ficar arrepiado nem cair no chão. O mais importante no movimento de oração é Deus. Quando você entra numa sala de oração e nada acontece, essa reunião de oração ainda é extraordinária. Porque Deus ouviu a sua oração e os seus olhos contemplaram Deus. E Deus ouviu o som da sua voz. Então, oração não é importante pelo que ela gera. Oração é importante porque podemos orar, podemos falar com Deus e Deus nos ouve. Então, na sala do trono, o que mais importa não é cair no chão e ficar arrepiado. O que mais importa na sala do trono é quem está sentado no trono. E agora eu posso olhar para ele, adorar ele, jogar minhas coroas a ele e encher a taça que um dia ele vai virar sobre a terra. Deus no trono, cheio de beleza, ouvindo a nossa voz, é o que importa no movimento de oração. Então, quando você for orar no seu quarto, quando você estiver orando em espírito no seu dia a dia, não se apegue quando nada acontecer. Mas se apegue ao fato de que Deus ouviu a sua voz e Ele ama ouvir a sua voz. Quando você fechar a porta do seu quarto e você orar, você tem que sair de lá satisfeito porque você teve um tempo com Deus e não porque Deus fez alguma coisa a partir da sua oração. O mais importante na oração não é o que Deus faz, mas é estar com Deus. E orações que a gente acha que são fracas e sem unção e são importantes também. Porque Daniel ficou orando 21 dias sem nada acontecer. Daniel jejuou 21 dias sem nada acontecer. Cornélio dava esmolas e orava.
e não estava preocupado com mais nada, a não ser continuar orando e dando esmolas. E aí, Cornélio não tinha nem recebido o Espírito Santo. Então, quando Cornélio orava, era uma oração muito natural. Quando Cornélio orava, era uma oração sem um pingo de unção. Quando Cornélio orava, era uma oração sem um pingo de movimento espiritual. Mas aí um anjo vem e fala: Cornélio, a sua oração, as suas orações e as suas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Sabe o que aquele cara ouviu? Cornélio, as suas orações fracas e sem unção do Espírito são conhecidas por Deus. Deus conhece suas orações. São memória diante de Deus. Agora, o que importa não é o que acontece depois da oração. O que importa é, você tem memória diante de Deus? Porque o anjo pode até descer e te dar a resposta que você quer. Mas será que é só isso que ele vai falar? Porque quando o anjo desce e fala com Daniel, o anjo fala assim: Daniel, você é um homem muito amado no céu. Quando Deus vai falar com os anjos, ele fala de você. E ele falou assim: diz para Daniel que ele é um homem muito amado. Anjo, vai lá e fala para Cornélio que as orações dele, as esmolas dele, eu tenho contemplado. Então, não importa se Deus vai só responder o que você está pedindo. O que importa é, a resposta de Deus carrega as afeições de Deus por você? O que importa nas respostas de Deus para nós não é se Ele está falando o que a gente quer ouvir. O que importa nas respostas de Deus é se Ele diz que a gente é amado. Se Ele diz que tem sido agradável a Ele a nossa vida. Atos 1. Versículo 13 e 14. Atos 1, versículo 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Existia em Atos uma reunião de oração com 120 judeus. E nessa reunião de oração vai dizer que habitava naquele lugar. Ou seja, eles fizeram do lugar de oração o lugar da sua morada. Eles habitavam ali. Eles perseveravam juntos em oração. Eles concordavam que eles tinham que ficar ali, sabe? Não é só sobre orar. O Espírito Santo vai trazer uma concordância na igreja, onde o povo dele vai se unir em oração. Eles estavam ali perseverando unânimes. Os discípulos, mulheres, junto com a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. O que acontece é que no fim dos tempos, a igreja não vai se reunir em templos como a gente conhece hoje. No fim dos tempos, não vai dar para colocar uma placa lá fora dizendo que nós somos igreja. No fim dos tempos, a igreja vai se reunir nas casas. Isso a gente já ouviu muito. Mas existe uma questão importante. Nós seremos igreja nas casas com intensas reuniões de oração. No fim dos tempos, haverá
perseguição a todo aquele que professar o nome de Jesus. Quando Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. E Pedro foi sobrenaturalmente liberto da prisão. No fim dos tempos, a igreja estará nas casas orando incessantemente. No fim dos tempos, a igreja estará orando intensamente. Jesus ele vai movimentar a igreja do fim dos tempos orando por aqueles que vão ser presos por causa do evangelho. E nós veremos pessoas presas na grande tribulação sendo sobrenaturalmente também libertas, como Pedro foi. A grande questão é que no fim dos tempos nós não estaremos envolvidos em tanta agenda como a igreja atual está. A igreja ela está hoje querendo fazer tanta agenda de congresso, campanha, e enquanto o convite de Jesus para a igreja é uma vida simples de fidelidade. Simples de fidelidade no lugar da oração. Então, no fim dos tempos, a igreja estará no mesmo jeito que os 120 judeus, orando, orando, orando. E quando Joel 2 se cumprir, a igreja vai estar nas casas orando incessantemente. O Espírito vai cair sobre essas pequenas reuniões de oração caseira. E as igrejas serão avivadas e capacitadas para os 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca se viu antes, nem nunca se verá depois. O Espírito Santo, quando ele for derramado, ele vai encontrar inúmeras pequenas reuniões de oração nas casas de uma igreja que vai estar perseverando fielmente em uma coisa simples chamada oração. Deus vai encontrar uma igreja que vai abrir mão da sua agenda para orar. E a Zela Esperança escolheu ouvir a voz que o Espírito está falando e abandonar agendas humanas para orar, orar e orar, até que ele venha, até que ele rasgue os céus, até que ele derrame do alto o seu Espírito. Então, para Zela Esperança, o que mais importa, meu amigo, é as orações nas casas que acontecem durante a semana continuarem até a volta de Jesus. Eu não esqueço, sabe? Eu não sou um plantador de igreja nato, sabe? Se você falar pra mim, vai lá plantar igreja, você já plantou a Zela Esperança, vai lá plantar igreja em outro lugar. Meu amigo, eu não tenho passo a passo para plantar igreja. Eu sei pregar o evangelho, eu sei orar para que o Espírito convença a pessoa que vai crer, que vai ouvir aquela mensagem. Mas o começo da Zela Esperança não foi por métodos humanos. O começo da Zela Esperança foi, na verdade, totalmente improvável. Eu olhei para o João e falei assim, João, você quer dar um dia da sua semana para Deus até a volta dele? Eu não sei como foi que a Renan ouviu isso. Na época, não sei qual foi a reação, mas eu fiz um convite assim, não é só 2, 3, não é uma campanha, não é uma semana. Cara, pensa, depois me retorna. O que você acha de entregar um dia da sua semana até a volta de Jesus pra gente orar? Significa que se Jesus não voltar na nossa geração, a gente tem um voto de orar até morrer. Só que o que importa é ser um grupo de pessoas que ora incessantemente, fielmente, periodicamente ao Senhor, aguardando as suas promessas. Então, na Zela Esperança, nós entendemos isso e queremos se movimentar sendo uma igreja que se reúne nas casas para orar, porque quando acontecer do anticristo se revelar e quando a perseguição se acender, talvez algumas coisas que a gente faz pare. Mas a reunião de oração nas casas não. Mas a comunhão nas casas não. Mas o que acontece fielmente com um pequeno grupo de pessoas fiéis, a palavra de Jesus não vai acabar.
Então eu quero que você olhe para esse grupo de 120 judeus de Atos e entenda que, no fim, Deus vai encontrar você. Porque quando Atos 2:1 acontece, o Espírito ele encontra esse povo orando. Porque Jesus falou assim, fica em Jerusalém. Ele não falou o dia que o Espírito ia cair. E a palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia, o Espírito encontrou aquela reunião de oração. Agora a pergunta é, zelo e esperança, quando o Espírito descer, ele vai encontrar a gente orando? Por favor, todo mundo olha para mim agora que eu quero ser bem pessoal. Eu quero que você leve essa pergunta para a sua vida, porque na Zelo Esperança nenhuma pregação é exposição de conhecimento, na Zelo Esperança nenhuma pregação é uma apresentação para a igreja ficar lá e falar, legal. Não, é um convite profético, apostólico para você obedecer Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você e eu quero que você preste atenção, porque eu quero que você lembre dela. Porque se um dia o Espírito cair e você não for fiel e você estiver em outro lugar, eu quero que você se lembre que um dia alguém perguntou para você e você respondeu. Meu irmão, querido irmão, que caminhamos juntos, servimos Jesus junto, o dia que o Espírito Santo descer em Joel, como Joel fala, o Espírito vai encontrar você aonde? O Espírito vai encontrar você em casa com preguiça? O Espírito vai encontrar você no mercado fazendo despesa? O Espírito vai encontrar você no parente, participando de uma festa que não vai ter na eternidade, porque 90% daquelas pessoas não amam o nome de Jesus? Quando o Espírito descer, você vai estar numa vida repetitiva e fiel de oração? Ou você vai estar no lugar da justificativa que você mandou para o seu pastor? 380 pessoas no dia de Pentecostes estavam justificadas. Eu não quero ser insensível com você, eu passo as mesmas coisas que você. A mãe dela, a minha mãe, nossos parentes nos chamam para coisas no dia de oração. Cabe a nós escolher ou não. Não é só você que passa por isso. O salário cai no dia que não tem nada em casa para fazer despesa no dia da oração. Cabe a nós escolhermos, eu e a Bianca. 380 pessoas no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo caiu, naquela reunião de 120 judeus orando, 380 pessoas estavam justificadas em outro lugar que não era a reunião de oração. Você pode até falar assim, mas eu tô deixando de orar porque minha semana foi muito cansativa. Tudo bem. Mas eu não vou para a reunião de oração porque família é importante. Tá bom. Mas eu não vou para a reunião de oração porque no meu coração tem uma preguiça espiritual que eu não quero me arrepender dela. Tá bom. Tudo bem. O chamado de Deus é permaneçam no lugar de oração, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Permaneçam no lugar de oração, porque eu vou derramar meu espírito, mas vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Permaneçam no lugar de oração, porque eu vou voltar, mas vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Permaneçam no lugar de oração, porque não existe nada mais importante do que o meu povo me esperar. Olha, existe alguma coisa mais importante para a igreja do que esperar Jesus voltar? Porque eu vou te dizer uma coisa, você pode construir o que você quiser. O que você quiser, meu amigo. Deus vai dar autoridade para o anticristo destruir tudo o que você está construindo agora sem Deus. Gente, eu tinha uma crise, eu falava, como pode Deus? Eu não sei se eu estou preparado para sofrer. Aí Deus falou para mim assim, você pode ser feliz até que a sua felicidade queira competir com o meu amor. O dia que a felicidade que você quer for competir com o meu amor vai ganhar.
Só que fica tranquilo, porque eu vou voltar para uma vida plena. O problema do ser humano é que o ser humano quer vida plena agora. O ser humano quer viver bem agora. Você não vai viver bem agora. É muito provável, meus amigos, porque a esperança existe para falar de grande tribulação, sim. Discipulado radical na grande tribulação. Porque a gente quer que Jesus volte na nossa geração, mas a gente não quer passar grande tribulação. Presta atenção. Talvez você vai morrer sem cabeça. Talvez você vai ver seus filhos morrer na sua frente. Talvez você vai ver sua conta bancária travada com dinheiro para comprar comida lá. Talvez você vai ser demitido do seu emprego por causa de Jesus. Mas quando Jesus voltar, quem perdeu a cabeça, quem morreu na grande tribulação, vai ser um povo alegre. Se você for em Apocalipse, você não vai ver ninguém que morreu martirizado na grande tribulação triste. Quando Jesus voltar e se sentar no trono, a vida plena que a gente quer agora vai ser uma realidade. Não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro. Vai haver apenas alegria no Senhor. Plenitude de alegria, porque a glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Então, eu te garanto, não existe nada mais importante do que orar. Tá bom? Então, eu repito, no fim dos tempos, mas desde agora nós precisamos ser uma comunidade profética. O que significa ser uma comunidade profética? Uma comunidade que vive de acordo com o que Jesus vai fazer no fim. Agora, precisamos ser um grupo de pessoas que persevera nas casas, orando. O fato não é só perseverar nas casas comendo pizza. O fato é perseverar nas casas orando. Orando e orando. Agora, para encerrar, eu quero usar o exemplo de Daniel. O exemplo de Daniel nos ensina que orar é necessário mesmo em tribulação. Amém? Orar é necessário mesmo em tribulação. Daniel foi levado cativo. Significa que Daniel foi retirado do meio da sua parentela. Daniel foi retirado do meio da sua nação e foi levado prisioneiro. Sabe o que Daniel fez? Jejuou e orou no meio da dificuldade. Ou seja, você tem que orar no meio da tribulação. Daniel também nos ensina que a maior recompensa da resposta da nossa oração não é a resposta em si mesmo, mas o que ela carrega das afeições de Deus por nós. Então, a gente precisa se preocupar se o que a gente está fazendo agora agrada o coração de Deus. Para pensar um pouco na sua vida agora. O que você faz agrada a Deus? Se você encontrar Jesus agora, frente a frente, Jesus vai dizer o que para você? Continua. Eu tenho me agradado do seu estilo de vida. Eu tenho amado o que você tem feito. Gente, pelo amor de Deus, Deus contempla os nossos dias. Deus contempla a sua rotina. Deus contempla o que você faz assim que você acorda. Deus contempla a sua lista de prioridades. Deus sabe e conhece o seu coração. Você engana o seu irmão e o seu líder quando você vem para a igreja e performa de forma extraordinária no louvor e na palavra você presta muita atenção, mas Deus sabe de segunda a sábado o que é que importa para o seu coração. E se você olhar para Jesus agora, será que Jesus vai falar assim, eu me agrado do que você tem feito? Será que Jesus se agrada da nossa lista de prioridades? Será que Jesus se agrada da nossa rotina? Eu vou falar
Porque pode não servir para quem está ouvindo pela internet, mas serve para a igreja que aqui está presente agora. Um exemplo. Entre muitos que o Espírito pode gerar no seu coração. A gente está vendo aí um grande movimento de saúde nas igrejas, né? Pastores de vários lugares, crossfiteiros, pastores marombeiros, irmãos patrocinados pela Growth, pastores patrocinados pela Growth. A gente está vendo um movimento fit na igreja. E isso é muito bom, né? Uma consciência na alimentação, uma consciência de exercícios físicos, né? Muito legal. Mas será que Jesus está olhando para uma igreja hoje que é mais fiel à academia e à lista de exercícios que o treinador passou mais do que a oração? Será que o chamado da igreja é pregar saúde e suplemento no púlpito e no seu estilo de vida? Uma fidelidade incondicional? De às 5 da manhã, eu passar o meu cadastro na catraca e fazer as séries que ele mandou, porque as pessoas postam assim no Instagram. Faça na chuva, faça no sol. Tem que ser feito na notícia ruim, na notícia boa. Aí a pessoa tá lá, aquele vídeo motivacional que motiva, eu gosto. Isso se chama responsabilidade. Agora a gente consegue ser fiel à oração, igual a gente é fiel à lista de exercícios que nos passam, naquele papelzinho que imprime. Será que a gente consegue orar todo dia, igual falaram que a gente tem que tomar creatina todo dia? É um exemplo entre um que o Espírito Santo vai gerar no seu coração, porque às vezes você não faz academia. Às vezes você não se suplementa. E eu não estou pregando contra quem faz academia. Eu estou pregando para todos aqueles que colocam qualquer coisa na frente de Deus. É fiel ao trabalho. Não falta no trabalho. Não chega atrasado no trabalho. Mas falta na igreja. Falta na oração. Chega atrasado na oração. Porque parece que o patrão e o dinheiro tem mais dele do que Deus. Então deixa o Espírito Santo mostrar para você a hipocrisia do nosso coração, porque, irmão, eu também sou hipócrita. Eu, seu pastor, também sou hipócrita. Mas o Espírito não nos deixa só. O Espírito está constantemente querendo falar ao nosso coração e revelar o nosso pecado. O Espírito Santo está constantemente querendo dizer aonde está o nosso erro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Se arrependa da sua inconstância na sua vida com Deus. Porque para ir trabalhar você não precisa que a presença de Deus te leve para o trabalho, mas para ir para a igreja você quer que a presença de Deus te traga flutuando. Porque se a presença de Deus não te tocar, você não vai para a oração. Eu não troco a fralda do Theo quando eu quero. Eu troco a fralda do Theo quando eu preciso. Porque eu tenho uma responsabilidade com um bebê. Se eu não trocar a fralda dele, ele vai sofrer as consequências da minha irresponsabilidade. Quando os meus filhos acordam 6 da manhã e eu não quero acordar 6 da manhã, eu levanto para fazer o café deles, porque os meus filhos precisam de um pai responsável. E eu tenho livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Cristo e não oro. Eu cuido da minha vida financeira, mas não cuido da minha vida espiritual. Eu cuido da minha vida física, emocional e psicológica, mas não cuido do homem interior. Oração é importante. E se você não ora agora, você só tem medo do inferno, você não quer ficar com Deus para sempre. Amém? Se você não ora agora,
Lembrando sempre que as dificuldades existem, os empecilhos existem, acontece mesmo, o pneu fura, a gasolina acaba e o nosso coração é enganoso, mas precisamos nos dedicarmos à fidelidade, à constância e à responsabilidade com o que Jesus fez na cruz. O sangue dele que abriu um novo e vivo caminho para que eu vá orar todos os dias. Daniel nos ensina que precisamos do que os marombeiros fazem. Os bodybuilders falam assim, que o bodybuilder quando tem que dormir 9 horas, ele vai dormir. Tendo visita em casa ou não, ele dorme, porque ele está se preparando para uma competição. É legal a gente aprender com eles. Eles falam assim, deu 9 horas da noite, a gente vai dormir. Pode ter quem for em casa, a gente vai dormir, porque a gente está se preparando, a gente está focado numa competição e a gente quer ganhar ela. Eles ficam regrados, eles comem certinho. Tem um docinho? Eu não vou comer o docinho, eu vou comer certinho, porque eu estou focado. Mas isso daí, Daniel já fazia. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando saiu o decreto de que não podia adorar outra pessoa a não ser o rei, e ele podia falar assim, opa, peraí, agora eu vou ser sábio, agora eu vou usar a minha inteligência e vou orar escondido, né? Porque Deus vai ainda me ouvir e eu não vou ser morto. Poderia, talvez não fosse nem errado, mas Daniel fez o quê? Religiosamente, abriu a porta da sua sacada, independente de quem estava vendo, e cumpriu o seu compromisso com Deus, de orar em direção à terra que ele foi tirado. 3 vezes ao dia. O que acontece? Eles veem Daniel orando, contam pro rei, caramba, joga na cova dos leões. Daniel cumpriu com seu compromisso de oração, mesmo com a ameaça de morrer. E a gente nem está sendo ameaçado e não ora. Imagina quando for ameaçado. Para de se enganar, por favor. Você é inteligente. Você é inteligente, não se engana. Se agora ninguém te impede de orar, você não ora, o dia que sair um decreto para não orar, meu amigo, ô pastor, não tô indo pro culto não, porque tá perigoso aqui sair de casa, já descobriram que eu tô indo pra igreja, aí você sabe, né, eu tenho família, não posso morrer por causa de uma indisplicência. Jesus tá em mim, tchau. Calma que o Espírito Santo vai ser derramado, a gente vai ser capacitado. Daniel ensina que oração não é por sentimento. Oração é pelo conhecimento de Deus. Se eu sei quem Deus é, se eu conheço quem Deus é, eu oro. Amém? Eu não oro porque eu sinto de orar. Eu oro porque eu sei quem Deus é. Porque o nosso coração é enganoso. Se você fizer tudo o que você sente, você vai sentir um calor para sempre. No fogo do inferno. Se você fizer as coisas que o seu coração manda, ele vai te mandar para longe de Deus. Faça, independente do que você sente. Faça porque você sabe quem Deus é. Daniel não era apenas um homem de oração e de jejum. Daniel era um homem muito amado por Deus. E nós, como igreja, não queremos ser só uma igreja que ora. Nós, como igreja, não queremos ser só uma igreja que fala de fim dos tempos. Nós não queremos ser só uma igreja que está falando de profético. Não, nós queremos ser uma igreja que está fazendo o que Deus quer. Nós não queremos ser uma igreja apocalíptica, nós não queremos ser uma igreja que ora mais do que a outra, nós queremos ser só uma igreja que é amada por Jesus. Nós só queremos ser uma família que quando ouvir a voz doce de Jesus, ele fale assim, eu amo vocês. O único objetivo da Zela Esperança é ouvir de Jesus e de mais ninguém. A Zela Esperança tem pastores que reconhecem, que são nossas amigas. Recentemente a gente viajou 3 horas para estar na inauguração de uma base missionária, de uma casa de oração. A gente foi lá, representou a Zela Esperança, foi muito gostoso. A gente tem ministérios que a gente caminha junto, que são nossos amigos. Mas entenda uma coisa. Nós não buscamos a aprovação do homem. E eu não falo isso de forma irresponsável para fazer o que a gente quer. Eu falo isso porque o nosso coração
deseja a aprovação do amado. A gente quer ouvir, não é dos outros, porque eles falam. A gente quer ouvir de Deus, eu te amo. A gente quer ouvir de Deus, eu gosto do que você faz. Eu gosto da maneira que você me busca. Eu gosto da maneira que você me serve. Eu gosto do seu coração sedento de amor por mim. Eu gosto do seu coração imperfeito e do jeito que você luta contra essas imperfeições. Eu amo o jeito como é difícil de me buscar, mas você ainda se esforça para me buscar. Daniel nos ensina que não é sobre ser um homem e uma mulher de oração de jejum, é sobre ser uma pessoa que Jesus aprova. Isso faz muito sentido para mim, porque um dia a Bianca teve um sonho que a gente estava numa fila e Jesus perguntava, cadê tal coisa? E Jesus, então eu quero olhar para Jesus um dia. Todo mundo vai olhar para Jesus um dia e eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir ele falar que ele me amou. É só o que eu não quero que você goste de mim. Se você quiser mudar de pastor, mudar de igreja, o meu lado humano vai sofrer um pouquinho, porque a gente tem que ser sincero, mas o profundo do meu coração, o meu anseio é ouvir. Eu nem sei como é a voz dele, mas eu quero ouvir a voz dele falar assim, Mateus, eu te amo. É só isso que importa. Sempre foi o que importou de verdade. Então nós queremos ser uma igreja amada por Deus e ponto. Então no fim dos tempos o que importa não são as nossas inúmeras atividades. É legal ir no retiro, né? A gente vai ter aí um retiro no fim do ano, né? Daqui a pouco você vai ver algumas informações sobre isso. É muito legal. Mas no fim dos tempos o que importa não é as inúmeras atividades que a gente marca, mas é as atividades que importam para Deus. Amém? Posso orar por você? A Nicole vai se preparar para dar os anúncios, a Widiane vai se preparar para orar por cura. Eu peço que as duas já venham aqui na frente e eu peço para orar por vocês. Senhor Jesus, por favor, eu te peço, faça das Ele Esperança uma igreja que o Senhor ama. Isso envolve nos corrigir, Senhor, isso envolve nos disciplinar, Pai. Olha, Senhor, o dia que a gente estiver saindo do caminho, nos mostra, por favor, Pai. Porque todo aquele que está no alvo do seu amor também é corrigido por Ti. Deus, eu te peço, Deus, que quando a esperança estiver se perdendo, o Senhor reoriente. Pai, por favor, eu oro para que nós não venhamos perder o primeiro amor. Eu oro para que a esperança volte todos os dias para o lugar da intimidade e da oração. Ó Deus, aquilo que o Senhor fez nos nossos primeiros dias, eu oro para que seja, Pai, a realidade de todos os nossos dias. Ó Deus, eu oro para que os votos feitos no começo venham a ser renovados. Eu oro, Senhor Deus, para que o fogo da paixão no nosso coração, ó Deus, venha receber o cuidado fiel da nossa parte todos os dias, porque o Senhor já acendeu o fogo santo e nós queremos cultivar esse fogo. O Senhor já deu óleo na nossa mão, a gente não quer desperdiçar esse óleo, Senhor. Senhor, obrigado, porque a gente não está pedindo óleo, o Senhor já deu óleo. Faz assim com a sua mão. O Senhor já nos deu óleo. Entenda uma coisa, Jesus já te deu óleo. Às vezes você está pedindo óleo. Tem gente que está pedindo mais óleo. Ah, Deus me dá óleo. Ah, Deus me dá óleo. A questão é que Deus já te deu óleo. Deus deu óleo para as 10 virgens. A questão não é Deus dar óleo. A questão não é Deus dar óleo. A questão é o que você fez com o óleo que Deus te deu. Senhor, nós queremos cultivar o óleo que você nos deu, Pai. Não nos falta óleo, nos falta prudência. Não nos falta óleo, nos falta fidelidade. Não nos falta óleo, nos falta ser as virgens prudentes e fiéis.